do Aristides Lobo lá, de que o povo assistiu aquilo tudo bestializado, você repara que realmente, né, não tem participação popular. As estruturas, como eu estava falando antes, elas se mantêm. Então é quase que uma camuflagem, né, das relações de poder que já estavam estruturadas, inclusive, convenhamos, desde o Brasil Colônia. Mas aí, Romerinho, conta pra gente aí se o Rui Barbosa, ele, além de impedir que a história e a justiça aconteça, ele também entendia de economia. Parece aí que ele tem uma compreensão econômica de criança de 6 anos, é verdade? Não, Rui Barbosa, que inclusive descobri recentemente, até com a presença do nosso querido, ilustre Marquinhos Lampião, de que sim, Rui Barbosa é um parente, né, um antepassado de Marina Rui Barbosa. Acredite se quiser. Isso foi uma curiosidade que pipocou numa sala de aula e é verdade. Mas sim, Rui Barbosa foi o camarada que vai fazer o primeiro plano econômico da chamada República Velha, né? O famoso encilhamento do Marechal Deodoro, que é um plano desastroso, né? Que vai tentar imprimir o lastro, que nada mais é do que papel circulante, imprimir dinheiro para conceder crédito. E aí você começa a perceber uma coisa fundamental. Eu achei perfeito o Biro trazer a frase do Aristides Lobo. Porque, né, como é que o povo assistiu bestializado, não participou da proclamação da República. Mas o povo vai reagir. E é isso que Aristides Lobo não percebeu. Com a economia mudando, a década de 90 e o início do século 20, a gente vai ter talvez as maiores revoltas sociais que, né, a história do Brasil vai marcar. Desde a época das revoltas regenciais, a gente não tinha tanta convulsão social. Então, se o povo assistiu bestializado, agora as feras estão soltas. E tudo isso tem um motivo econômico, tudo isso tem um panorama político que deixa o povo de fora. Essa que é a grande questão. E é interessante essa colocação tua, Romerinho, porque boa parte dessas revoltas eram revoltas de gente que simplesmente queria existir no território nacional, sabe? De gente que nunca recebeu nada do governo e agora o governo quer invadir a sua intimidade com a tal vacina, que na época era algo desconhecido. Hoje em dia a ignorância é opcional mesmo, mas naquela época era realmente complexo, e o povo reagiu a isso. O povo também reagiu à miséria, à fome, seguiu o Antônio Conselheiro em busca de um lugar melhor. O povo também seguiu o Beato João Maria lá no sul, e todos eles foram tratados pelo governo à bala. Então, assim, a República Velha, ela é totalmente viva, principalmente porque a gente percebe alguns pontos interessantes, não só nessa perspectiva de reprimir violentamente, de matar e de celebrar assassino, porque a gente, se pensar bem, a celebração que o nosso presidente fez augusta no impeachment da Dilma não é muito diferente de pessoas colocarem o nome de Coronel Moreira César numa rua em Niterói, né? O famoso Coronel Corta-Cabeças, que chegou em Canudos dizendo que depois lá do sucesso na Revolução Federalista, hoje vamos almoçar em Canudos, e morreu de caganeira, né? Assim que termina a vida de um militar. Falar em Canudos, só uma interseção, falar em Canudos, a gente marca também aí no fim da revolta de Canudos a passagem de bastão de Prudente de Moraes. A gente tem um primeiro grande atentado político. Tentaram matar o presidente Prudente de Moraes. Incrível, assim. E aí eu não vou lembrar se foi um major ou um guarda-costas dele que se interpôs e morreu com a bala. Foi uma coisa dessa, não foi? O Marechal Bittencourt. Marechal Bittencourt, olha aí. E seria o primeiro de muitos atentados políticos que vão ter. Esse cara, inclusive, o Marechal Bittencourt, ele foi o cara que assumiu o lugar do coronel que morreu de caganeira e planejou a 4ª onda de ataque pessoalmente a Canudos, que levou ao fim daquele assentamento que resistiu tão bravamente. Agora, o Romerinho estava falando aqui agora da Marina Rui Barbosa, eu fiquei pensando como é que é o privilégio de você poder trazer os seus antepassados no seu sobrenome, no seu nome, né? Enquanto tem muita gente aí que não consegue resgatar um pouco da árvore genealógica, a galera põe, não é só o sobrenome não, assim, Barbosa deve ter muito, eu vou botar
nome e o sobrenome da galera, para poder marcar e deixar aí por gerações que eu sou mesmo da família do Barbosa ou Rui Barbosa, né? Como é que é a coisa do sobrenome? É um privilégio muitas vezes. E não é só coisa do Império, porque você percebe que na República a gente tem até hoje, 2020, Congresso Brasileiro, nós temos um deputado federal, José Bonifácio de Andrada. Você vai ver lá, tu vê que o cara realmente é da família, é tataraneto, sabe, sei lá de quando, né? E o pior é que a família inteira do cara foi política. Todos, deputados estaduais, vereadores, prefeitos. Tem uma curiosidade, Romerinho, sobre isso, que é o seguinte, cara. Será que o deputado federal José Bonifácio de Andrada está na oposição ao príncipe Orleans e Bragança? Que também é deputado agora? Rapaz, na oposição não sei, mas será que ele tava naquelas festinhas dele? De férias com o ex do Congresso, moleque. Gente, mas avançando assim, a República Velha até que teve umas coisas curiosas, né? Porque assim, por um lado, embora a gente pode ver toda a atrocidade do governo, horrível, catastrófica, matando as pessoas, o fato dessas pessoas reagirem mostra a força do nosso povo. E as reações aconteceram tanto no campo quanto na cidade, e a repressão do governo sempre foi violenta. Agora, nós tivemos nosso primeiro presidente negro, né? O Nilo Peçanha, que é aí homenageado na maravilhosa cidade de Nilópolis, da maravilhosa beija-flor, de uma indústria de fogos super poderosa. Inclusive, Phil, eu não sei, vou até deixar para vocês, mas na minha opinião, quando eu vejo a foto do Nilo Peçanha, a foto presidencial, eu não sei, mas me lembra muito daquelas fotos do Machado de Assis, que sempre parecem que ele é muito mais branco do que realmente a gente sabe que ele era, né? Será que isso também não faz parte um pouco dessa ideia de embranquecimento? Com certeza. Eu lembro de alguma treta no jornal de que o Campos Salles era acusado de disfarçar os traços negros dele. E a gente tem essa marca em vários momentos da sociedade, né? A gente tem no futebol da época, a repressão à música da classe trabalhadora, a repressão aos movimentos sociais. Mas assim, quando a gente avança ali depois da Primeira Guerra Mundial, a gente passa a ter um contexto de muita luta, né, cara? O tenentismo, a luta cultural. Peraí, a galera tava tentando se embranquecer na foto, a gente tava fazendo aqui, lembrando de várias coisas do passado. Essa galera já tava usando aplicativo, filtro de Instagram, aplicativo de mexer com os traços do rosto. O que mudou, gente? Tá tudo muito parecido, tá tudo muito igual. Cara, pior que eu tinha colocado no roteiro inicial aquela frase do Milor Fernandes, que o Brasil tem um grande passado pela frente, e eu esqueci de dizer, porque nem precisa, né? Essa frase está implícita na nossa cultura. Então acho que é legal a gente que está falando de República Velha e falando de resistência popular e de como que esse povo brasileiro ele tem que se virar para sobreviver frente aos governos tirânicos que se pagam de democratas ao longo da história do país. E vamos pensar um pouco em quais foram essas revoltas 1000 aí que a gente teve durante essa República Velha. A gente está pensando aí naquela primeira fase, quando a gente ainda está durante os governos militares, que começou o assentamento de Canudos. A gente tem depois, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, a revolta da vacina. A revolta da chibata também não deixa de ser uma revolta de caráter popular, de certa maneira. A gente tem que pensar assim, apesar de ter sido uma revolta militar. E a gente ainda tem a Guerra do Contestado, Juazeiro, sem contar os levantes tenentistas que já vão ter outras características na década de 20. É realmente um momento que a gente vê que, cara, aquilo que o Felipe estava falando é bem perceptível, né? O povo assistiu à proclamação bestializado, mas a gente vai ver esse povo atuando e agindo durante os próximos 40 anos. E vai continuar. Com certeza, porque no finalzinho aí da República Velha tudo muda nas mãos de Getúlio Vargas, que vai aprender a usar direitinho o nosso povo, não é, gente? Vocês estão falando de resistência, né? O Biro está levantando essa questão aí da resistência, de uma resistência feroz a uma política muito violenta, né? E aí eu fiquei pensando também, antes da gente começar a gravar, eu estava pensando sobre o assunto, e eu estava lembrando que, na verdade, um assunto que eu mais... Uma das aulas que eu mais gosto de falar, um dos assuntos que eu mais gosto de falar, é nesse período, e a gente pouco toca, que é o modernismo, né? Que ali a gente está começando a ter... a gente, na verdade, tem muito pouco tempo para trabalhar sobre coisas mais amenas, né? Sobre arte, sobre
outros tipos de expressão, a gente sempre tem uma história muito violenta para tratar, não à toa, né? Não injustificado, porque nós temos uma história muito violenta, mas a gente tem nesse momento também aí um movimento que está trazendo arte, cultura e resistência de outra forma, né? Está trazendo aí uma nova perspectiva. E trazendo as mulheres protagonistas, né, desse movimento. Pois é uma das minhas preferidas, sem sombra de dúvidas, a Tarsila do Amaral. Por um acaso, por que a Tarsila do Amaral? Porque ela vai passar um carnaval em Madureira. E vai assistir lá em Madureira uma coisa louca. Ela chega em Madureira, provavelmente na passarela de Magno. Ela chega lá e encontra uma Torre Eiffel no meio de Madureira e fica absolutamente pirada com aquilo, vai desenhar, vai fazer obras. Depois a Portela, em 2019, fez um carro alegórico sobre o Carnaval de Madureira que a Tarsila presenciou. Tem uma coisa mais antropofágica do que isso, uma coisa destruindo a outra, uma coisa maravilhosa. Só em Madureira mesmo para fazer uma Torre Eiffel em 1920 e poucos, imagina, cara. A gente encontra de tudo em Madureira, sai lá no Mercadão, né? Se não tiver no Mercadão, tem nos lojões das épocas. Gente, mas o Brasil cansa. E é por isso que a gente vai aqui começar a transição para aquele tema mundial. Ainda mais que os problemas da República Velha têm a ver com uma crise, a crise de 29, que a gente vai falar bastante dela no nosso próximo momento. Mas olha só, para a gente terminar essa etapa aqui, eu só queria compartilhar com nossos ouvintes e com vocês uma coisa. Sempre que eu estou preparando esse podcast, eu fico procurando as músicas mais ouvidas nas décadas. E em primeiro lugar, na década de 20 até na década de 20 a 30 ali, estava Mário Reis. Mário Reis é um dos principais cantores do início da música brasileira e ele fez muito sucesso com o clássico Jura, que pra gente chegou através da voz do Zeca Pagodinho na novela O Cravo e a Rosa. Então, pessoal que assiste o Viva, pessoal do Vale a Pena Ver de Novo, desfruta aí o Mário Reis com essa linda voz cantando Jura. Jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei o beijo puro da catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugirmos das aflições da dor. Gente, Catarina e Petrucco era um bom casal da TV mesmo. Mas já que a gente está falando aqui de casos de família, TV, novela, tardes desocupadas do Brasil, eu queria que meus amigos aqui, Biro, Romerinho e Marinette, trouxessem esse caso de família, essa guerra entre primos. Tem gente que diz até que o Frederico Guilherme tinha a cara do Nicolau. Que história é essa, gente? A treta toda é porque são todos netos da Rainha Vitória, a famosa Rainha Vitória da Inglaterra, né? O período vitoriano do século XIX e tudo mais. Mas aí acabou que a tensão passa muito além dos contextos familiares. Você tem o Kaiser da Alemanha, o Czar da Rússia, com todo o contexto social da Rússia, que é até um assunto à parte a gente falar sobre a Revolução Russa e tudo que Nicolau vai enfrentar. Tem até o Rasputin ali, cortando por fora, tentando atravessar o romance ali. Mas também temos o príncipe inglês, né? Então, assim, a gente tem muitas questões passando pela Primeira Guerra Mundial. Isso aí acaba sendo uma cereja do bolo. Você vê que o fim da Era dos Impérios, como diria Eric Hobsbawm, né, realmente vai terminar numa treta familiar, que depois da Primeira Guerra Mundial vai culminar numa República Alemã. Tem uma pergunta mais complexa ainda aqui. Para vocês, gente, então. Vem cá, e o assassinato do Arquiduque? Fake news? Terrorismo? Treta para fazer uma guerra que já queriam? Contem para mim. Rapaz, isso daí é uma... Bom, tem muita coisa aí por trás, com certeza, mas
tem muita teoria da conspiração também, né? E a gente não pode levar tudo ao pé da letra. A grande questão é que a